Olá, boa noite a todos. Eu sou o Wagner e no dia de hoje nós estudaremos um pouquinho o tema que a Fraternidade Espírita Mundo Luz nos ofereceu para o estudo da noite. O nosso tema será o maior mandamento e o que a doutrina dos Espíritos pode nos oferecer quando ela nos busca explicar o que Jesus quis dizer com este mandamento e qual a compreensão podemos alcançar com as explicações dos Espíritos sobre este mandamento. Eu convido a todos para que possamos fazer a prece inicial e logo em seguida passaremos para o estudo. Então, elevando nosso pensamento a Deus, possamos agradecer a oportunidade do encontro, a oportunidade do estudo e que tenhamos a companhia dos bons espíritos que possam nos ajudar a entender os ensinamentos da doutrina dos Espíritos, explicando os ensinamentos de Jesus. Que sejamos capazes de compreender as lições e, com essa compreensão, saibamos colocá-la em prática em nosso dia a dia. Que Deus, que abençoa a todos indistintamente, possa nos fortalecer e nos amparar neste momento para que possamos ter esse tempo disponível para buscar esse entendimento que os Espíritos nos oferecem. Que assim seja. Então, o maior mandamento. O que Jesus nos fala sobre este mandamento? O nosso estudo ele está baseado no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 11, onde tem o título Amar o Próximo como a Si Mesmo. E também o capítulo 15, Fora da caridade não há salvação. E o nosso estudo também tem como base a Bíblia, no livro de Mateus, no capítulo 22, nos versículos de 34 a 40. Então, vamos ver o que Jesus fala, vamos ver o que Mateus escreveu sobre as palavras de Jesus, sobre seus ensinamentos. Há um momento em que os doutores da lei, se aproximando de Jesus, lhe fazem esta pergunta: Mestre, qual o grande mandamento da lei? Jesus lhe respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Esse, o maior e o primeiro mandamento que cada um de nós deve exercitar no seu dia a dia. E Jesus, continuando, disse, e aqui está o segundo, que é semelhante ao primeiro: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E Jesus finaliza este ensinamento dizendo a nós que toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Como nós podemos compreender esse ensinamento de Jesus e aplicá-lo, colocá-lo em prática no nosso dia a dia? Como poderemos exercitar esse ensinamento? E que compreensão temos deste ensinamento? E para melhorar ainda o nosso entendimento sobre esse amarás que Jesus nos pede junto a Deus e ao próximo, eu busquei também em Mateus, lá no capítulo 5,
um outro ensinamento de Jesus, uma outra orientação que ele nos traz, que é: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Como traduzir esse amar de Jesus em atos, em ações no nosso dia a dia? Como desenvolver isso? Como compreender esse amar? Nós vamos observar que lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, lá no capítulo 15, os Espíritos dando-nos a orientação sobre esses ensinamentos de Jesus, eles nos dizem assim: e para que não haja equívoco sobre a interpretação do amor de Deus e do próximo, Jesus acrescenta: e aqui está o segundo mandamento, que é semelhante ao primeiro, isto é, que não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar o próximo. Nem pode amar o próximo sem amar a Deus. Logo, tudo que se faça contra o próximo, o mesmo é que fazê-lo contra a Deus. Então, mostrando para nós e nos chamando a atenção de que não é possível afirmarmos que amamos a Deus se em algum momento nós ferimos ou ofendemos o próximo, aquele que está do nosso lado. E não é possível dizer que amamos o próximo quando, às vezes, no nosso dia a dia, criamos situações contra as leis de Deus. Como traduzir estas palavras em ação do nosso dia a dia? Como compreender que Jesus nos pede para cuidar daqueles que estão à nossa volta, mas nós nos encontramos sempre em dificuldade ou em atrito com o outro? E o que a doutrina dos Espíritos pode nos dar como material didático para que, estudando e analisando essas informações dos Espíritos, possamos nós conseguir compreender esse amar a Deus, amar o próximo e ainda amar os nossos inimigos? Os Espíritos dizem que, não podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo, todos os deveres do homem se resumem nesta máxima: fora da caridade não há salvação. E aí, o que compreendemos sobre a caridade? Então, sobre esses pontos que eu apresentei, nós vamos analisar o que a doutrina espírita nos oferece sobre isso. Então, verificamos que o maior mandamento é o amor, é amar. Amar a Deus, amar o nosso próximo e amá-lo como amamos a nós mesmos, e, mais trabalhoso ainda, amar aos inimigos, aqueles que vivem à nossa volta e que, não compreendendo-nos, buscam nos ferir. Porque nós que estudamos a doutrina e que compreendemos os ensinamentos do Cristo, não podemos carregar em nossa mente e em nosso coração alguém como sendo aquele que nós não gostamos.
mas nós podemos ter pessoas à nossa volta que, olhando para nós, não compreendendo nossas escolhas, nossas decisões, podem nos ver como seus inimigos. Então, como amar essas pessoas que buscam nos atingir de alguma forma? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Esse, o maior e o primeiro mandamento. E aqui está o segundo, que é semelhante ao primeiro. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Como traduzir esse ensinamento em ações no nosso dia a dia, em atos práticos? Para isso eu vou me valer da parábola do bom samaritano, aonde os doutores da lei, se aproximando de Jesus, perguntam para ele: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? E essa pergunta ela serve para nós. O que está escrito na lei? O que sabemos da lei e o quanto sabemos da lei? E nós, que estudamos a doutrina, o quanto compreendemos da doutrina? E Jesus ainda continua: e como interpretas essa lei que você conhece, que você estuda? Então, como nós podemos compreender os ensinamentos de Jesus sem os conhecê-lo? E se conhecemos, como nós interpretamos esses ensinamentos? E a nós, os espíritas, que estudamos a doutrina dos espíritos, o que conhecemos da doutrina dos espíritos, o quanto conhecemos dela e como nós interpretamos esses ensinamentos da doutrina? Então, para o nosso estudo, para que nós possamos compreender o ensinamento do Cristo, aonde devemos amar o próximo, aonde devemos amar a Deus, eu selecionei alguns pontos de dentro da doutrina para que possamos meditar e, ao final desses itens selecionados, possamos compreender como exercitar na prática, no nosso dia, esse amar a Deus, amar ao próximo e, incluindo também, amar os inimigos. A doutrina nos diz que o Espírito é, se quiserdes, uma chama, um clarão ou uma centelha etérea. Porque a doutrina diz que todos nós, os encarnados, somos espíritos, e os espíritos descrevem como nós podemos ter como imagem o que somos nós verdadeiramente. E eles dizem que essa chama, essa centelha, tem uma cor que, para nós ou para vós, se pudéssemos vê-la, vai do escuro ao brilho do rubi, conforme o espírito é mais puro ou menos puro. Então verificamos que entre o espírito menos puro e mais puro existe um caminho evolutivo. Nós carregamos esse conhecimento, essa informação, nós a compreendemos com clareza, porque sem essa informação, sem esse entendimento, sem esse conhecimento, todas as orientações que o Cristo nos oferece parece algo fabuloso ou fantasioso, mas de muita dificuldade de praticar. Mas à medida que conhecemos esses ensinamentos da doutrina, já se torna mais fácil a compreensão dos ensinamentos do Cristo. Nós verificamos nessa imagem que o corpo físico, o ser humano, ele começa aos 0 ano e vai até os 100 anos. E vamos observar pela imagem que a cada período
o corpo humano vai amadurecendo, crescendo e se desenvolvendo e adquirindo liberdade, responsabilidade e conhecimento. A doutrina nos mostra que os espíritos também começam assim. Os espíritos escuros são tidos como os espíritos bebês, tão bebês quanto o bebê do corpo humano. Eles não sabem fazer as coisas e eles só nascem e só vivem nos mundos primitivos. É o berçário dos espíritos bebê, como dentro de uma localização nós temos o berçário dos bebês que temos e que lhe mandamos para lá para serem cuidados enquanto saímos para trabalhar ou alguma coisa assim. E a doutrina mostra para nós que, apesar de os mundos primitivos serem berçários e os espíritos serem bebês, esses espíritos recebem um corpo físico bebê, e esse corpo físico bebê amadurece e se torna um corpo humano adulto. Mas a gente vai observar que o espírito permanece bebê, porque entre uma fase e outra do espírito são milhares e milhares de anos, e o corpo físico, com 100 anos, ele já se extingue. Então os espíritos bebês levam muito tempo e muitas reencarnações até alcançar outras faixas evolutivas. Mas Deus, sabiamente, como verificamos na imagem, junto de espíritos bebês, nascem espíritos crianças e espíritos jovens que vão utilizar os mesmos corpos físicos no mundo primitivo para serem orientadores dos espíritos bebês ali. E, diante desta imagem, a gente vai para o Livro dos Espíritos na questão 115, onde Allan Kardec diz assim: segundo o que acabais de dizer, os espíritos, em sua origem, seria como as crianças, ignorantes e inexperientes, só adquirindo pouco a pouco os conhecimentos de que carecem com o percorrer as diferentes fases da vida? Então Kardec faz esta pergunta aos espíritos se, no início, os espíritos são realmente como criança. E aí os espíritos dizem que sim, a comparação, Kardec, é boa. A criança rebelde se conserva ignorante e perfeita, mostrando que quando o espírito é dócil, ele evolui com mais facilidade, com mais rapidez e aprendizado mais primoroso. O espírito rebelde, como a criança também rebelde, demora mais para o aprendizado. Cresce em tamanho, cresce em idade, mas demora mais tempo para desenvolver. Então, continuando a nossa observação, os espíritos dizem que o seu aproveitamento depende da sua maior ou menor docilidade, o desenvolvimento do espírito. Mas eles fazem a observação dizendo que a vida do homem tem um termo. A vida do corpo físico tem um termo de 0 a 50 anos, 0 a 100 anos, ao passo que a dos espíritos se prolonga ao infinito. Então, os espíritos bebê levam muito tempo para sair de uma escala evolutiva para outra, mas eles seguem o mesmo caminho evolutivo desenhado pelo nosso corpo físico. Então a doutrina nos mostra que nós somos espíritos e que o ser encarnado, ele é uma composição de corpo físico, corpo espiritual e nós espíritos. Essa centelha, esse clarão, aonde eles dizem que pode-se dizer que os espíritos são seres inteligentes da criação e povoam o universo fora do mundo material, aonde eles afirmam que se nós quisermos,
esses espíritos, ou nós, verdadeiramente, sem o corpo físico, somos uma chama, um clarão ou uma centelha etérea. E vamos verificar que depois da condição de espírito bebê, o espírito, depois de milhares de reencarnações e milhares de anos, alcança a condição de espíritos crianças. A sociedade já se torna melhor no mundo primitivo, e no meio dos espíritos crianças que vão vestir corpos humanos, Deus novamente, sabiamente, envia espíritos jovens e espíritos adultos para nascerem nos corpos desta categoria de espíritos encarnados para ajudá-los no desenvolvimento. É como nos nossos orfanatos, nas nossas creches, nós vamos ter espíritos crianças, nós vamos ter crianças ali. Mas vamos observar que no meio das crianças teremos alguns jovens e alguns adultos que cuidarão das nossas crianças lá no jardim, na creche. O mesmo acontece com os espíritos. Os espíritos crianças crescem e se desenvolvem em corpos adultos em uma determinada fase evolutiva do planeta, mas junto deles se encontram espíritos jovens e espíritos crianças. E vamos observar que os espíritos eles começam bebê, se desenvolvem alcançando a condição de espíritos crianças, e isso leva milhares de anos, novamente evoluindo, alcançando o espírito jovem, mais milhares de anos, e assim sucessivamente até se tornarem espíritos adultos, adultos com conhecimento intelectual e moral, até alcançarem a condição de espíritos cor de rubi ou espírito puro. E aí eu trago a imagem de Jesus para simbolizar isso. Então nós vamos verificar que os espíritos reencarnam muitas vezes e utilizando diversos corpos em diversas fases de um planeta. Vamos observar então que entre o espírito bebê e o espírito cor de rubi, o espírito puro, nós temos uma infinidade imensa de espíritos que estão em estágio de evolução variados. Então, em um agrupamento de individualidades encarnadas, nós vamos ter um número expressivo de almas de diversas condições evolutivas. E aí a doutrina diz que Deus impõe ao espírito a encarnação com o fim de fazê-lo chegar à perfeição, onde para uns é expiação e para outros missão, conforme a condição do espírito e o meio em que ele nasce. Mas, para alcançar essa perfeição, tem que sofrer as vicissitudes da vida, que é o alto, o baixo, da existência corporal. Então vamos ver que o espírito num momento nasce pobre, no outro momento rico, em outro momento em um uniforme masculino e em outro momento em um uniforme feminino. E o Livro dos Espíritos nos diz que nós, espíritos, quando o espírito volta à vida anterior, à vida espiritual, nós que nos encontramos aqui encarnados antes desta encarnação, os espíritos dizem que diante dos nossos olhos, lá no mundo espiritual, nós observamos a nossa vida pretérita, o nosso passado. Nós verificamos a falta que cometemos e faltas que deram causa ao nosso sofrimento, assim como de que modo teríamos evitado essas faltas, e reconhecemos justa a situação em que nos achamos, as dificuldades que experimentamos, e pedimos a Deus uma nova existência que seja capaz de reparar os erros do passado, as faltas que cometemos. Então pedimos
a Deus e fazemos escolhas de provas que sejam iguais, análogas, a que não soubemos aproveitar na existência passada, ou pedimos lutas que consideramos apropriadas ao nosso adiantamento, ao nosso aprendizado, e assim reencarnamos. E aí a doutrina nos chama a atenção dizendo que nós nunca devemos esquecer que o espírito, e aí nós temos ali a escala evolutiva, qualquer que seja o grau de seu adiantamento, sua situação como reencarnado ou na erraticidade no mundo espiritual antes de uma nova reencarnação, está sempre colocado entre um superior que o guia e o aperfeiçoa e um inferior para com o qual tem que cumprir esses mesmos deveres. E aí nós vamos observar que o nosso conjunto familiar ele é constituído de almas com grau evolutivos variado. Vamos ver que o papai ou o esposo se encontra em uma condição evolutiva tal. Vamos observar que o espírito que renasce no uniforme feminino, na condição de mãe e de esposa, ela se encontra numa posição evolutiva que demonstra ter mais conhecimento do que o espírito que veste o uniforme masculino, na condição de pai e de esposo. E como a doutrina diz que os espíritos estão sempre entre um superior que o guia e o inferior para com o qual ele tem que cumprir esses mesmos deveres, vamos compreender que esse espírito carrega uma grande responsabilidade junto a esse espírito ainda em estágio evolutivo em condições menores do que o espírito feminino. E vamos verificar que a filhinha é um espírito encarnado em condições semelhantes ao do papai e que passamos a compreender que a mamãe irá orientá-la. E vamos observar o filhinho, que é um espírito encarnado vestindo um corpo masculino e que na condição de criança ele recebe o amparo e o auxílio da mamãe e do papai. Como Jesus, quando bebê, quando criança, recebeu o auxílio de Maria e de José. Mas vamos observar que o espírito da criança, do menino, quando o seu corpo físico estiver amadurecido, crescido, adulto, ele se tornará o espírito com a maior envergadura moral neste conjunto familiar. Então ele passará, na condição de adulto, a orientar o papai, a mamãe e a irmãzinha. Como Jesus, quando se tornou adulto, passou a auxiliar José, Maria e aqueles que estavam à volta dele. Então nós vamos verificar que o conjunto familiar é constituído de um número de espíritos de graus evolutivos diferente. E aí, continuando, a doutrina nos diz que os corpos são meros disfarces com que os espíritos aparecem no mundo. Então, como nós podemos compreender esses ensinamentos verificando que à nossa volta há uma infinidade de seres encarnados que nós não conhecemos com clareza a sua condição intelectual e moral? Porque o corpo pode ser adulto, mas a alma é jovem, a alma pode ser de pouco conhecimento, a alma pode estar em grau menor de evolução do que nós. Basta observarmos que, neste momento, nós nos encontramos em busca de esclarecimento dos estudos da doutrina dos espíritos, e há muitos dos nossos parentes que não concordam com isso. Por que essa divergência? Então existe uma diferença de conhecimento. De quem é o maior conhecimento? Isso depende do modo como cada um de nós
lidamos com os acontecimentos da vida física. Então, o maior mandamento é o amor, é amar. Amar a Deus, amar o próximo como a nós mesmos e ainda amar aos inimigos. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Esse, o maior e o primeiro mandamento. E aí a gente, voltando à tela, verificamos que esse é o ensinamento do Cristo. Mas como colocá-lo em prática? Então, como verificamos, a doutrina nos ofereceu algumas explicações sobre nós, espíritos, e sobre aqueles que estão à nossa volta, que também são espíritos como nós. A doutrina nos mostrou que há uma diferença de idade entre um e outro, e que essa diferença é que faz com que um haja de forma diferente do outro. Mas, quando Jesus diz amar o próximo, qual o significado desse amar? Qual o significado desse amor? Então, para tentar entender esse ensinamento do Cristo, eu fui no dicionário. E aí no dicionário eu encontrei a definição de amar, no dicionário de português. Adorar, possuir afeição por, demonstrar adoração por, amava os santos, amava a esposa, amava os filhos. Apreciar, demonstrar uma estima por alguma coisa, aprecia uma obra de arte, aprecia uma pintura, aprecia o pôr do sol, aprecia uma plantação. Gostar exageradamente de alguma coisa, amo estudar, amo trabalhar, amo passear. Ter relações sexuais com amou à noite. Amaram-se no primeiro encontro. Essa é a definição que nós temos dentro do nosso dicionário. Então, o amar no nosso dicionário é sinônimo de adorar, apaixonar, gostar, apreciar, louvar, venerar. E Jesus nos pede: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Esse é o maior e o primeiro mandamento. E ele ainda diz: amai os vossos inimigos. Bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam. Orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Como entender a palavra amor que temos no dicionário com esse amar que Jesus nos pede perante a Deus e ao próximo? Então, analisando o que a doutrina nos oferece, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, o espírito Samson, ex-membro da Sociedade de Paris, ele nos traz uma definição da palavra amar, da palavra amor. Ele nos traz um melhor esclarecimento do que é esse amar que o Cristo nos pede, de modo que possamos nós substituirmos essa definição do dicionário para esta definição que a doutrina nos oferece, para que sejamos capazes de colocar em prática esse mandamento maior que Jesus nos orienta. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo diz que amar, no sentido profundo do termo, numa definição mais profunda, mais intensa do termo, é o homem ser leal. E leal significa aquele que cumpre as suas promessas, que faz
Amar no sentido profundo do termo é o homem ser probo. E probo é aquele homem honrado, íntegro, que apresenta um excesso de honestidade nas coisas que faz no seu dia a dia. Amar no sentido profundo do termo é o homem ser consciencioso, é aquele que é consciente, que conhece as leis, que conhece os ensinamentos, é meticuloso no que aprendeu, é cuidadoso, é responsável, é instruído. Então ele diz que amar no sentido profundo do termo é o homem ser leal, probo, consciencioso para fazer aos outros o que queira que estes lhe façam. Muito diferente esta definição daquela que encontramos no dicionário. E aí nós vamos verificar que amar é alguém que muda a sua postura no dia a dia, transformando-se em um indivíduo com uma natureza mais evoluída, uma natureza mais justa, mais nobre. E ele diz que amar é procurar em torno de si o sentido íntimo de todas as dores que acabrunham seus irmãos, e acabrunhar é o mesmo que abater o irmão, é o mesmo que humilha aqueles que estão à nossa volta e que sofrem com as lutas do dia a dia, para suavizá-las. Então, amar nesse sentido profundo do termo é o homem ser leal, probo, consciencioso para fazer aos outros o que queira que estes lhe façam. É procurar em torno de si o sentido íntimo de todas as dores para aliviar seus irmãos, para suavizar as dores e as angústias que afetam aqueles que estão à nossa volta. E essa definição de amar, ela casa exatamente com aquilo que Jesus diz: vós que estáis aflitos, cansados e oprimidos, vinde a mim, eu vos aliviarei. Então, amar no sentido em que a doutrina nos oferece é nós sermos capazes de, conhecendo as leis, aplicando-as em nós, utilizando para o nosso bem-estar, possamos também auxiliar aqueles que estão à nossa volta e que sofrem muito, aliviando-os, suavizando-os das dificuldades que experimenta. Desse modo, somos capazes de amar o próximo e, amando o próximo, estamos amando a Deus. Continuando, Pedro, ele nos diz assim, e aí vamos observar que quando nós falamos em amar o próximo, estamos falando de espíritos, como nós, e espíritos com graus evolutivos, maior ou menor conforme a nossa condição. E o homem que a doutrina nos oferece aqui nada mais é do que o espírito encarnado num corpo físico. E Pedro, na sua primeira carta, ele escreve para nós assim: acima de tudo, amem sinceramente uns aos outros, pois o amor perdoa muitos pecados, mostrando a nós que, quando amamos, nós, além de auxiliarmos aqueles que estão à nossa volta, nós cumprimos aquilo que nós mesmos nos comprometemos em dias passados, quando nós, buscando as reencarnações futuras, nos comprometemos junto a Deus de, vendo as faltas que cometemos e que deram causa ao nosso sofrer, verificando como teríamos evitado essas faltas, compreendendo justa a nossa condição de dificuldade,
nós buscamos uma existência capaz de reparar as faltas passadas, aonde pedimos para renascer dentro de quadros, provas, junto com aqueles a quem ferimos, ou escolhemos lutas que nos permite auxiliar na nossa evolução. E aí vamos verificar que dentro desse processo reencarnatório, nós escolhemos nascer num conjunto familiar, onde todos reunidos antes da reencarnação, nos propomos a nascer dentro daquele núcleo familiar. E além desse planejamento em conjunto, cada um de nós tem um planejamento particular que é desenvolvido ao longo da nossa existência física. Então, vamos verificar que quando aprendemos a amar com essa nova definição que a doutrina nos oferece, passamos a compreender ao próximo, passamos a entender aqueles que estão à nossa volta, passamos a cumprir as leis de Deus e assim passamos a amar a Deus acima de todas as coisas, porque sabemos amar o próximo que está junto de nós. Continuando, a doutrina diz, na definição ainda de amar, que é considerar como sua a grande família humana, não só aqueles que estão dentro de casa, mas a doutrina diz que aquele que ama considera toda a humanidade como a sua família, porque essa família todos a encontrareis dentro de certo período em mundos mais adiantados, porque os espíritos que compõem a humanidade, no qual esses espíritos utilizam os corpos como meros disfarces para aparecerem no mundo, são como nós, filhos de Deus, destinados a se elevar ao infinito. E aí verificamos que, como exemplo, Jesus é um espírito elevado, um espírito cor de rubi, um espírito puro que esteve junto de nós, nos auxiliando e nos ama do mesmo modo que ele ama a Deus. E ele, Jesus, nos diz: vós sois deuses, podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais, mostrando a nós que saberemos amar como ele ama e como ele nos orienta ao amor. Para isso, precisamos adquirir esse conhecimento para poder transformar esse conhecimento em ação no nosso dia a dia. Então, a doutrina diz que a paciência também é uma caridade e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil de todas. Outra caridade há, porém, muito mais penosa e semelhante, e, consequentemente, muito mais meritória, a de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumento do nosso sofrer e para nos porem à prova a paciência que precisamos desenvolver. E a paciência nada mais é do que um ato de caridade, que nada mais é do que amor para com o próximo. E sabendo amar o próximo, saberemos amar a Deus. E aí a gente observa essa escala evolutiva
aonde no nosso conjunto familiar, no meio da nossa sociedade no qual nos encontramos, há um número imenso de almas reencarnadas, disfarçadas em corpos humanos, as quais, ao olho nu, não somos capazes de compreender o grau evolutivo dessas almas. Mas a doutrina nos chama a atenção de que devemos observar aqueles que estão à nossa volta, ter paciência para com eles, porque esses que estão junto de nós são os instrumentos que Deus colocou no nosso caminho através da escolha que nós fizemos pela questão 393, de que quando nós nos encontramos no mundo espiritual, antes de reencarnarmos, nós observamos o nosso passado, nós verificamos a falta que cometemos, com quem cometemos, como poderíamos ter evitado essas faltas. Nós percebemos que as dificuldades são justas, as quais nos alcançam, e pedimos a Deus para renascermos dentro de condições que nos permitem aprimorar o nosso conhecimento e corrigir o nosso passado. E aí vamos verificar que a família na qual encontramos é formada de um conjunto de almas às quais muitas delas são reflexo das nossas existências passadas porque estivemos juntos e erramos. Outros não estavam exatamente conosco em existência passada, mas Deus permite que almas mais jovens nasçam no seio de famílias aonde o conjunto espiritual é mais elevado, para que esse conjunto familiar possa auxiliar os de menor conhecimento. E a doutrina vai nos mostrando que o conjunto familiar ele é reflexo de almas com graus variados. E aí a gente indo para o final, vou trazer uma breve lição do Emmanuel que nos ajuda a compreender o amar o próximo como a nós mesmos e amar a Deus acima de todas as coisas. No livro Irmão, lá no capítulo 4, Respeito Mútuo, Emmanuel nos escreve assim: compadece-te dos que não pensam com as tuas ideias, dos que pensam diferente. Tenha compaixão para com estes, e não lhes encarceres a vida, aprisionando eles com as nossas ideias e com o nosso conhecimento em tua própria vida, afastando-os da senda, do caminho a que foram convidados. Pois a questão 393 do Livro dos Espíritos, ela é equivalente para todos. Todas as almas que desencarnam no mundo espiritual veem o que fizeram nas existências passadas, analisam as possibilidades e pedem a Deus a oportunidade de renascer dentro de um conjunto familiar para corrigir e aprimorar. As almas mais instruídas, mais evoluídas, elas participam mais ativamente desse processo de planejamento. E as almas mais jovens recebem auxílio e orientação dos espíritos mentores dessas almas, da mesma forma que a criança pequena, quando está se preparando para ir para a escola, para um passeio, os pais a auxilia no vestuário, na orientação, nas informações que permite a essas crianças ir fazendo escolhas, mas com auxílio. Então, quando Emmanuel diz que nós devemos nos compadecer daqueles que não pensam como nós, porque muitas vezes são almas que estão já em corpos adultos, mas a alma
é infantil, ela é jovem ainda se comparada a nós outros, e elas têm um caminho de aprimoramento que vão seguir e que muitas vezes pode ser diferente do nosso, dado a diferença evolutiva. O adulto mais instruído vai para a faculdade. O adulto que nunca frequentou uma escola tem que ir para uma escola primária para aprender as primeiras letras e só mais tarde ir para uma faculdade. Da mesma forma, um adulto que já passou por todos os graus secundários, ele vai para uma faculdade. Já o jovem que ainda está na sua trajetória, ele não pode alcançar a faculdade antes de terminar o grau secundário. Então, para cada individualidade, conforme o grau de instrução que se tem, uma senda, um caminho. E nós não devemos afastar aqueles que estão à nossa volta dos seus caminhos. Emmanuel continua dizendo que chamem-se esses que estão à nossa volta de pais ou filhos, cônjuges ou irmãos, amigos ou parentes, companheiros e até adversários diante de ti. Então, chamem-se pais ou filhos diante de ti, cada um deles, cada um daqueles que te compartilham a existência é uma criatura de Deus, evoluindo em degrau diferente daquele em que te vês. Então, ao estarmos aqui, por exemplo, estamos numa posição de evolução em que é diferente daquele que, quando se ouve falar no termo espírito, já diz que isso não é coisa de Deus, pois ele não compreende essa vida espiritual a qual nós estamos aqui reunidos estudando-a. E Emmanuel vai continuando dizendo que ensina-lhes a esses que estão à nossa volta o amor ao trabalho, a fidelidade ao dever, o devotamento à compreensão e o culto da misericórdia, que isso é dever nosso, pois a gente precisa lembrar que a doutrina nos diz que o espírito, em qualquer posição em que se encontra, reencarnado ou no mundo espiritual, ele está sempre entre dois espíritos, um que mais sabe e que o auxilia, mas um que menos sabe, que o qual ele tem responsabilidade de orientar. Então Emmanuel diz que isso é dever nosso, ensinar-lhes de uns para com os outros, entretanto, não lhes cerre a porta de saída, não feche a porta de saída para os empreendimentos de que se afirmam necessitados. Então devemos dar àqueles que estão à nossa volta ensinamentos através do nosso exemplo, da nossa dedicação para conosco mesmo, em estudarmos, em agirmos melhor e, observando eles a nós, possam aprender a caminhar com mais retidão, mas que não devemos impedir a jornada daqueles que se encontram em graus de evolução diferente do nosso. Emmanuel vai finalizando então dizendo que a educação confere discernimento. E quando pegamos essa frase no dicionário, diz que educação é a ação ou efeito de educar, de aperfeiçoar as capacidades intelectuais e morais de alguém. Então aquele que estuda se instrui, confere, concede, dá, e discernimento é a aptidão para avaliar algo com sensatez e clareza, bom senso. É a capacidade para perceber a diferença entre o certo e o errado,
Então nós vamos observar que Emmanuel diz que aquele que educa, aquele que se instrui, ele passa a ter discernimento. E aí Emmanuel continua nessa frase, agora valendo-se da doutrina espírita, dizendo-nos que o discernimento, aquele que se instruiu, aquele que se educou e que agora sabe a diferença entre o certo e o errado, aquele que agora tem discernimento, o discernimento é a luz que nos ensina a fazer bem, todo o bem que precisamos fazer. E assim, nos instruindo, compreendendo aquilo que a doutrina nos oferece, conseguimos com mais clareza compreender os ensinamentos de Jesus e colocá-lo em prática no nosso dia a dia, de forma que seja uma ação, o nosso aprendizado, e não só simples palavras que carregamos na mente e na boca, sem utilizar a prática, o exercício físico dela. Emmanuel agora termina dizendo que habituamo-nos na Terra a interpretar por ingratos aqueles entes queridos que aspiram a adquirir uma felicidade diferente da nossa. E aí a gente precisa observar a escala evolutiva dos espíritos, em que almas mais jovens têm interesses diferentes das almas mais amadurecidas, adultas. Da mesma forma que no nosso mundo físico, o jovem busca algum tipo de diversão que se torna diferente daquele adulto que já alcançou os 50 ou 60 anos. Então, quanto mais conhecimento intelectual tem o indivíduo e mais transforma esse conhecimento intelectual em conhecimento moral, melhor ele compreende a diversidade no qual ele se encontra. Entretanto, na maioria das vezes, aquilo que nos parece ingratidão nada mais é do que uma mudança do rumo em que lhes cabe marchar para frente, porque Deus cuida de todos nós, porque Deus é o Pai e cuida com carinho de todos aqueles aos quais Ele permite o nascimento no mundo físico. E se algo ocorre, está dentro das leis divinas e da permissão divina. Então nós não nos perderemos de modo algum. E os processos reencarnatórios permitem às individualidades a corrigirem as faltas do passado. Respeita os pensamentos e afinidades de cada um e aprende a esperar. Todos estamos catalogados nas faixas de evolução em que já estejamos integrados. Então a mamãe aqui, ela se encontra numa posição evolutiva e vai continuar crescendo, mas enquanto encarnada, ela irá ajudar no conjunto familiar aqueles que menos sabem. E Emmanuel finaliza essa lição dizendo assim: não prendas criaturas alguma aos teus pontos de vista e nem sonegue a ninguém o direito da liberdade de eleger os seus próprios caminhos. E aí nós precisamos lembrar de Jesus, de Judas e dos acontecimentos, porque Jesus sabia das intenções de Judas. Jesus, em reunião, disse que alguém trairia, mas Jesus não interferiu na caminhada de Judas, não foi lá e disse para ele: você não pode fazer isso, e nem o proibiu de fazer. Jesus traz os ensinamentos e coloca à disposição de todos, e cabe a cada um de nós, à medida que estudamos e compreendemos, saibamos colocar em prática
e devemos lembrar que nós somos espíritos disfarçados num corpo humano e que renascemos milhares de vezes para aprimorarmos o nosso aprendizado, que o corpo físico tem uma vida finda, mas que o espírito é eterno. E assim acontecerá sempre, porque fomos chamados a amar-nos reciprocamente, e não para sermos escravos uns dos outros, porque, em princípio, compomos uma família só, e todos nós somos de Deus. E aí finalizamos o nosso estudo com esta imagem em que os Espíritos diz que nós somos Espíritos, e se quisermos o Espírito é uma chama, é um clarão ou uma centelha etérea, e que essa chama, essa centelha tem uma cor que para vós vai do escuro ao brilho do rubi, conforme o Espírito é mais puro ou menos puro, mostrando-nos uma escala evolutiva entre um e outro, em que as almas vão se aprimorando nas inúmeras oportunidades de reencarnação, e que o conjunto familiar nada mais é do que a reunião de almas para o aprimoramento. Espero que as informações possam nos trazer reflexões, possibilidades de raciocinar sobre amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a si mesmo e, complementando, amar o inimigo. Bendizei daqueles que nos ofendem, para que sejamos capazes de atender aos mandamentos de Deus, que são as leis que regem o universo e a cada um de nós. Agradeço a todos a companhia e vou convidá-los para a prece final. Que possamos elevar o nosso pensamento a Deus, aos bons espíritos que nos acompanham, aos mentores da Fraternidade Mundo Luz que estão conosco neste momento. Que sejamos gratos pela oportunidade de termos tirado um tempinho para analisar essas informações, que elas possam se manter ativas em nossa mente e, à medida em que conseguirmos analisar os dados, possamos colocá-lo em prática no nosso dia a dia. Aqui, aproveitando a oportunidade, lembrando que como o estudo fica gravado, que sejamos capazes de, na dúvida, voltar a ele e rever determinados pontos, e dentro daqueles pontos, no rodapé dos textos, tem sempre a fonte de onde foi tirado. Nessas fontes tem mais informações antes do que foi apresentado e mais informações além daquilo que foi trazido. Que possamos utilizar esses elementos para a nossa instrução e contar com o bom anjo da guarda que nos acompanha, potencializando o nosso entendimento, o nosso meditar, à medida em que dispomos ao estudo. Que Deus, que abençoa a todos, possamos nós, agradecidos pela oportunidade, nos despedirmos e nos encontrarmos em outro momento, assim que as condições nos permitir, seja online, seja presencial. Eu agradeço a todos a companhia, que possamos voltar aos nossos afazeres, mas buscando lembrar destas informações para ver como podemos colocá-la em prática no nosso dia a dia. Obrigado a todos, que tenhamos uma boa noite.